Vários fatores são importantes para o crescimento e desenvolvimento de uma planta, incluindo os fatores internos e externos, que são fundamentais para dar origem e forma às células dos tecidos vegetais. Como exemplo desses fatores, nós temos a água, energia solar, dióxido de carbono, minerais, temperatura, gravidade e comprimento do dia. Esses foram exemplos externos. Já nos internos, são coordenados basicamente por reações químicas através dos hormônios vegetais, ou fito-hormônios. Meu nome é Thiago Nunes, graduando em Engenharia Agronômica, e hoje nós vamos falar sobre os 5 tipos principais dos hormônios vegetais. Já vai se inscrevendo aqui no canal para estar acompanhando mais conteúdos como esse. Aproveita e deixa seu like, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você. Bora pro vídeo. Hormônios vegetais são substâncias orgânicas produzidas de forma natural que têm um papel fundamental no processo de regulação do crescimento, presentes em quantidades muito pequenas, capazes de causar reações metabólicas específicas, como crescimento, floração e frutificação. Além disso, podem ter atuação no local onde são sintetizados. Atualmente, o processo de síntese desses hormônios pode ocorrer de forma artificial, sendo manejado de acordo com o resultado específico esperado. Sendo assim, esses são conhecidos como reguladores vegetais, embora apresentem a mesma estrutura dos naturais. Existem 5 tipos principais dos hormônios vegetais, que são a auxina, citocinina, giberelina, ácido abscísico e etileno. E hoje eu vou estar falando um pouquinho deles para vocês. A auxina é um tipo de hormônio vegetal produzido principalmente nas regiões apicais da planta, atuando no processo de diferenciação celular. Charles Darwin, no ano de 1880, foi o precursor da descoberta da auxina, através de seus estudos analisando o fototropismo em Coleoptilus gelpiche, que no caso Coleoptilus é a primeira estrutura de uma planta no seu processo de desenvolvimento. A primeira auxina isolada foi o ácido indolacético, o AIA, sendo a principal que ocorre nas plantas e responsável por diversas atividades biológicas vegetais. Algumas das principais auxinas já descritas são o ácido indolacético, o ácido fenilacético e o ácido indolbutírico. Esses hormônios são sintetizados nos meristemas apicais, folhas jovens, frutos e sementes em desenvolvimento. E seu transporte ocorre unidirecionalmente, apresentando gasto de energia através das células parenquimáticas do sistema vascular. Na planta, seus principais efeitos são predominância apical, diferenciação do sistema vascular, alongamento vascular, indução de raízes adventícias e laterais, embora quando o pico de auxina é atingido, ocorre o efeito reverso, suprimindo o desenvolvimento destes. Estimulação da partenocarpia, que é o desenvolvimento do fruto sem que haja uma fecundação, respostas tropicais específicas, no caso fototropismo, geotropismo e tigmotropismo, evita o processo de abscisão e auxilia no processo de síntese de etileno. Após alguns anos de estudo, a citocinina foi isolada pela primeira vez no ano de 1970, através de uma substância encontrada nas sementes do milho conhecida como zeatina. Esse hormônio é sintetizado nas raízes, embriões em desenvolvimento, folhas jovens, frutos e também podem ser sintetizados por nematóides, insetos e bactérias, quando estes estão associados à planta. O processo de transporte da citocinina é feito no sentido raiz-parte aérea através do xilema, embora tenha sido verificado uma translocação de assimilados de folhas senescentes para jovens através do floema. Seus principais efeitos causados nas plantas são divisão das células das raízes e parte aérea, quebra da dormência apical a partir do desenvolvimento das gemas laterais, retarda o processo de senescência foliar, auxilia na movimentação de nutrientes para a folha, auxilia o desenvolvimento de cloroplastos e síntese de clorofila e regula o crescimento de caule e raiz. Existe uma relação entre a concentração de auxina e citocinina que regula o desenvolvimento da parte aérea e das raízes. Quando a auxina estiver mais elevada, vai haver uma promoção do crescimento radicular. Entretanto, quando a citocinina estiver mais elevada, haverá um desenvolvimento da parte apical. Lembrando que o local de síntese e direção de transporte desses dois hormônios têm sentidos opostos. A giberelina foi o segundo fungo a ser descoberto no ano de 1930 lá no Japão, através de um fungo que acometia a cultura do arroz, o Gibberella fujicore, na qual a produção de alguma substância determinava um crescimento demasiado nos arrozais. E em 1950 foi isolado o então conhecido ácido giberélico, sendo realizados diversos testes em diversas culturas para comprovar a eficiência desse hormônio, apresentando essa eficiência até mesmo em plantas anãs. Hoje, existem cerca de 130 tipos diferentes de giberelina, sendo que nos vegetais estão presentes mais de 10 tipos.
Esse hormônio é sintetizado nos tecidos jovens do sistema caulinar e nas sementes, através do seu processo de germinação. Seu transporte ocorre pelo floema e nas raízes ocorre pelo xilema. Seus principais efeitos são quebra da dormência e estimulação da germinação em algumas sementes, produção de alfa-amilase e mobilização dos tecidos de reserva, que no caso a alfa-amilase é responsável pela quebra do amido, hiperalongamento do caule causando crescimento acelerado, frutificação, florescimento em plantas bienais, que são plantas que produzem a partir do seu segundo ano, desenvolvimento de frutos partenocárpicos, embora também seja utilizado hormônios artificiais para isso, e determinação do sexo das flores em plantas dioicas. As giberelinas, assim como as auxinas, apresentam aplicações comerciais. Seus principais usos estão direcionados à fruticultura e a uma maior produção de assimilados na cana-de-açúcar. No caso das uvas, a utilização da giberelina proporciona um aumento do pedúnculo, favorecendo um maior acúmulo de bagas, além de favorecer também a partenocarpia. Também conhecido como ABA, o ácido abscísico foi descoberto na década de 1960 e logo a sua utilização foi associada à abscisão foliar, daí o nome abscísico. Entretanto, hoje já sabemos que a sua utilização não possui relações diretas com a abscisão foliar. O ácido está presente em todas as plantas vasculares e em todas as células dos tecidos vegetais. Ocorre também em algas verdes e musgos e são produzidos em resposta ao estresse hídrico, sendo que seu transporte ocorre tanto no xilema quanto no floema, porém em mais abundância no floema. Os efeitos proporcionados pelo ABA são proteção ao estresse hídrico, desenvolvimento da semente, inibição do crescimento vegetativo, promove a tolerância à dessecação e promove a viviparidade, que é a germinação precoce das sementes ainda dentro do fruto quando este está preso à planta-mãe. O etileno foi descoberto no século XIX, quando a sua utilização era feita para a iluminação de praças públicas. E por se tratar de um gás, demorou muito para ser considerado um hormônio. Somente após o desenvolvimento da cromatografia gasosa, esse hormônio pôde ser classificado e catalogado. Esse é um tipo de hormônio interessante, pois ele pode ser encontrado naturalmente em todos os vegetais e sintetizado em qualquer local. O seu transporte é feito através do processo de difusão, por se tratar de um gás. E a sua taxa de concentração varia de acordo com o tecido e o período de desenvolvimento da planta. Por exemplo, regiões nodais e meristemáticos apresentam uma maior concentração do etileno do que o caule, e são produzidos através do estresse hídrico ou do processo de senescência, proporcionando efeitos como estimulação do crescimento de plântulas, promove o amadurecimento do fruto, promove a epinastia das folhas, que é a curvatura anormal dessas folhas para baixo, promove o estiolamento, que é o crescimento da planta na ausência total ou parcial de luz, quebra de dormência em sementes, formação das raízes e pelos radiculares e aumento da taxa de senescência foliar. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link da referência aqui embaixo e no final do vídeo eu vou estar deixando um esqueminha para vocês tirarem um print e fazer aquela pesquisa rápida. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixa seu like e se inscreve no canal. Valeu!